feliz com essa live, que a gente vai bater um bate-papo super legal. Então, eu queria apresentar para vocês a Janaína, que ela é nutricionista. A conta dela é @nutriterapia, não é isso, Jana? Nutriterapia, isso. Ou Janaína Nutriterapia. Cavalcante, você também acha? Ou procurem Janaína Cavalcante, ela tem um trabalho super legal relacionado à nutrição, bem na linha que eu trabalho, né? Sem terrorismo nutricional. E hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre os 5 erros mais comuns que as pessoas cometem quando elas tentam emagrecer. Mas primeiro eu queria passar a palavra para a Janaína, para você dizer mais alguma coisa que você queira contar para as pessoas do seu trabalho. Eu sou suspeita para falar, Jana, eu vou confessar aqui, porque eu adoro sotaque de Pernambuco. Eu acho que se eu não fosse mineira, eu seria pernambucana. Adoro o sotaque de Pernambuco, adoro a cultura. Já fui naquele carnaval no Galo da Madrugada. É. Adoro as cores, adoro o frevo, adoro a música. Sou apaixonada com Lenine, então estou super feliz de fazer essa live. Primeiro porque é você e segundo porque eu super me identifico com a cultura aí do seu estado, com a dança, amo forró. Então eu queria te dar as boas-vindas, né, te apresentar e pedir para você contar um pouquinho de você aí para quem está assistindo e para quem for assistir essa live depois também no YouTube. Eu sou suspeita para falar do meu Pernambuco, meu país Pernambuco, né, como a gente diz. Realmente é um estado com muitas culturas e muitos nutricionistas, né, que vêm dar curso aqui, eles dizem que a gente tem uma culinária privilegiada, porque a gente tem a macaxeira, que vocês chamam de aipim, tem a batata doce, tem o inhame, tem a facilidade de achar as oleaginosas. Então, a cultura alimentar da gente é muito rica. Tem o cuscuz, que é uma cultura aqui. Então, o cuscuz com charque é muito famoso, o cuscuz com ovo é muito famoso. Então, eu acho que é um alimento que não pode faltar no cardápio daqui de quem é de Recife. Aí, eu sou nutricionista, né? Minha formação é na área de esportiva funcional. E o meu nicho é a área esportiva, porém também eu trabalho com a parte de grandes perdas de emagrecimento. Como você mesma falou, eu não trabalho com terrorismo, né? Eu trabalho com a questão da conscientização. Que do que adianta você viver de dieta e não ser uma pessoa feliz, viver restrita, Sim. né? Inclusive eu tive uma paciente que ela foi para Minas, passou alguns dias, né? E eu disse a ela, e ela desmarcou a consulta porque ela estava em Minas. Eu disse, não, então aproveite, né? E ela me procurou no Momento Online, que ela é de Salvador. E aí, para resumir, ela foi para Minas, passou alguns dias lá, ela comeu pão de queijo, ela comeu muitos doces e ela não engordou. Que maravilha! Ir para Minas e não engordar, e eu vou te falar. Porque eu já vinha fazendo um trabalho de conscientização com ela. Então é Uhum. isso que eu gosto de mostrar para os meus pacientes, que você pode comer de um tudo. Porém, você também tem que ter o Maravilha. equilíbrio e tem que saber o momento. Quando eu digo comer de um tudo, é no final de semana você poder comer um hambúrguer, comer uma pizza, mas não é o dia todo, Sim, entendeu? Então, assim, quando você faz a semana todinha uma alimentação básica, que eu digo básico é o arroz com feijão, né? Não precisa você fazer dietas mirabolantes, dizer que não pode comer arroz com feijão, que não, que você deve comer arroz com feijão. Só que a sim. questão é a quantidade, né? A quantidade, o modo de preparo, tudo isso conta no final. Sim, super relevante, ô, Janaína, esse seu trabalho, porque eu vou falar por experiência própria, né? Eu, como psicóloga, sempre fui assim, super preocupada em não ter cuidado da saúde, já fui a alguns nutricionistas, mas eu vou dizer, é muito importante ter profissionais como você, porque como toda área, tem profissionais e profissionais, né? Eu já fui em Exatamente. nutricionistas que passaram uma dieta super restritiva e eu sou muito disciplinada, né? Então eu me esforçava. Esse é um dos grandes erros, é a restrição, né? Restrição, né? Ai, nós Isso, vamos falar sobre isso, porque eu passei mal no início, sabe? Quando eu eu fiz essa dieta, acredito. porque cortou açúcar. Olha, eu vou te contar, era dieta paleolítica, eu não podia comer nada de açúcar, eu não podia comer nada de leite, eu não podia comer nada de sal, enfim, nem Era o pão. vento, vivia de vento. Era assim o café da manhã, era
a mandioca um dia, ou batata doce com frango, frango sem sal. Você imagina comer um frango sem sal, era frango sem sal. E eu ficava me revirando para achar um tempero que pudesse deixar aquilo comestível. Achei um que era um negócio defumado, esqueci o nome, quando eu lembrar que eu vou Páprica, falar. açafrão, Páprica defumada. páprica, tá. Defumada, não adianta ser picante, é normal, tinha que ser a defumada que deixava o negócio com um gostinho melhor. Mas assim, foi muito difícil, eu fiz 30 dias, eu perdi muito líquido nesse mês, eu perdi massa magra também, quando Claro. no final, assim, foi fazer aquela medição, eu nem fiquei tão satisfeita, porque eu perdi mais Foi massa tanto magra do que sacrifício, gordura. né? Foi tanto Sim, sacrifício, né? Para nada. Pois pra é, nada. assim, Nem frutas, assim, eu lembro que tinha de eu não podia comer jeito as nenhum, frutas, não. isso era só morango ou uma outra, assim, era muito restritivo, uma coisa que, por experiência própria, eu não recomendo, mas eu queria que você falasse sobre Exatamente. isso, sobre até a sua experiência com os pacientes que chegam com esse histórico e às vezes até desanimado, né? Porque Sim, quem aguenta sim. fazer isso por muito tempo, né? Não, exatamente. Não é uma coisa sustentável, né? Como eu sempre digo para os meus pacientes, a gente não pode viver de dieta, que eu digo que dieta remete à ditadura, à proibição. E a gente não pode Sim. viver de proibição, né? A gente já vive num mundo tão ansioso, de tantas cobranças, e a gente vai ficar proibindo. Então, eu trato minhas pacientes, porque a maioria é mulher, a maioria são grandes perdas de peso, né? Coisa de 15 a 20 quilos, Ah, então quem né? te procura são pessoas que querem perder muito peso, não só os 5 Geralmente, quilinhos pro verão, não. É que não, quem não, precisa não. emagrecer bastante. E eu vou te dizer, viu, essas pacientes que precisam, na verdade, perder uma grande quantidade de peso, elas são muito mais dedicadas do que essas, porque até 10 quilos é considerado como estético, né? Uhum, Acima disso já realmente é uma questão de saúde. Então, uhum, essas pacientes, quando realmente elas procuram, é porque elas já estão com algum problema, já estão com resistência à insulina, o intestino já não funciona, então elas realmente têm que fazer. E eu sou muito sincera com elas, que eu digo que não é em um mês, em 2 meses que isso vai ser resolvido. Que é uhum, um tratamento, a gente vai fazer um tratamento. Não fazer tratamento médico com medicamento, então a gente vai fazer um tratamento nutricional com a uhum, alimentação. Então é uma coisa que ela não vai ficar dependente, né? uhum. E eu digo que muito mais importante que fazer uma dieta é ter uma mudança de estilo de vida, que é para uma vida toda. Não Sim, é porque assim, dieta a gente começa e aí acaba, tipo. Na verdade, são estratégias, né? Feito a paleolítica é uma estratégia, a cetogênica é uma estratégia, a low carb, jejum intermitente, tudo isso são estratégias que tem dia para começar e para acabar e que tem que ser uhum, acompanhada, né? E não sim, é todo mundo que se adapta a essas estratégias, né? Então, eu estou tendo um grande resultado, né, com as minhas pacientes, né? A primeira coisa que geralmente, quando elas chegam no consultório, é o intestino. O intestino não está hum, bom querendo ou não, isso acaba dificultando o processo de emagrecimento. sim, Então, com isso, a primeira coisa, o emagrecimento fica em segundo plano, sempre. sim. Mas a partir do momento que a gente organiza a casa, organiza o intestino, o negócio começa a caminhar, Olha que interessante. entendeu? Então, assim, o intestino, ele é o principal órgão, ele é o rei, ele absorve tudo de bom, tudo de ruim. Então, se ele não tiver bom, ele vai absorver tudo de ruim e ele vai Uhum. começar a ficar na sua corrente sanguínea. É por isso que você pode ter o colesterol alto, você pode ter uma resistência à insulina e assim vai. Uhum. Problema na absorção, né? De fato. Já Isso, na ouvi muito, né? Que o... extração, né? Não está botando para fora. E também não está Sim, absorvendo o que é de bom. Então não adianta de sim. primeiro momento. Tem pacientes que eu chego lá, a maioria com a vitamina D super baixa. Então não Uhum. adianta eu prescrever a vitamina D naquele momento que não vai absorver. Não vai absorver, né? Deixa eu ver aqui, tá chegando aqui um comentário, Janaína. Eu vou até já te passando. Peraí. Agora aqui de lado, que a gente está no horizontal, É, fica difícil de colocar. Sexta-feira, peso 85 quilos. Segunda-feira, 86 quilos e meio. Minha esposa fala que é retenção de líquido. Mas engorda tudo isso? Aí é uma pergunta, o William está querendo saber se só a retenção de líquido
já é responsável por aumentar essa quantidade de peso. Sim, na verdade, ele durante a semana, ele tem. O que é que acontece? Em um dia, em uma refeição, você pode botar todo o planejamento alimentar por água abaixo, no final de semana principalmente. Que tem a questão da bebida, né? As pessoas bebem Sim, muito, principalmente começam a beber quinta, sexta, aí vem a questão do tira-gosto. Então, isso realmente na segunda-feira vai pesar. Só que sim, a questão não é só o pesar na balança, é o seu corpo ficar nessa briga. Você está entendendo? Durante a tô semana eu entendendo. como direitinho, aí final de semana eu chuto o pau da barraca. Fica muito Então, irregular, né? Não é cria uma exatamente, rotina. e isso acaba fazendo mal para o corpo, Sim, entendeu? olha aí, ó. Então, a falta de regularidade aí na alimentação, a falta de rotina. E aí, a Janaína, a gente entra naquele, há um tempo atrás, tinha o famoso dia do lixo, né? Que eles falavam, é o dia do lixo. Eu não trabalho como o dia do lixo, como eu disse, como eu trabalho com a questão de mudança de estilo de vida, eu Uhum, sempre digo para os pacientes, olha, durante a semana você tem de 2 a 3 refeições livres, para você comer o que uhum. quiser. E eu sou bem sincera com eles, eu digo, olha, se você quer comer um hambúrguer, não vá naquela lanchonete, não. Veja um hambúrguer gourmet, que realmente vai lhe dar para E de verdade, que vai lhe dar prazer. desconectou? Não, tô. Tá, ok? Ah, deu uma voltinha aí. Então, Sim, você estava falando. eu não digo como o dia do lixo, eu digo que é a refeição livre, né? Porque assim, Uhum, do que adianta a gente fazer essa restrição vamos dizer, das porcarias, né? De um brigadeiro, de um bolo, de uma pizza, se quando ele voltar a comer esses alimentos, ele vai uhum, engordar tudo de novo. E o que eu tenho sim. percebido muito com as pacientes, que elas dificilmente fazem o consumo quando ela tem a refeição livre. Elas não Hum, querem, porque para você ver, não está tendo uma proibição. uhum, Eu não, em nenhum momento eu proibi. Eu atendi semana passada uma adolescente que ela, né, já estava com obesidade, devido à idade, 90 quilos, e ela se queixava de muita dor de cabeça. Ela disse que sofria muito de dor de cabeça há anos, já tinha ido para o oculista, e eu disse, olha, isso é a sua alimentação. Porque o lanche dela era um pacote de biscoito treloso, todos os dias, de manhã e de tarde. Não tinha nossa. consumo de fruta, então assim, ó, eu digo, ó, vamos organizar. E no lugar de você comer o pacote de biscoito treloso todos os dias, você vai dividir e vai comer um pacote em 2 dias. Ou você come metade de manhã e metade à tarde. Uhum. E sugerir que ela fizesse uma troca, dei lá as sugestões. Ela me passou a mensagem ontem, né? 15 dias, 15 dias, acho que foi 15 dias, eu nem lembro, foi outro. Dizendo que não está tendo mais dor de cabeça, que Olha está aí, dormindo melhor e que está se concentrando muito melhor nas aulas. Então, foi uma olha simples aí. mudança. E eu não proibi. Eu não Uhum, proibi. Em nenhum momento eu proibi. Eu não prescrevi, né? Mas eu não proibi. Eu dei a sugestão a ela dela fazer essa troca, né? Do lugar uhum, dela comer todo dia um pacote, ela pegasse um pacote para dividir. uhum. E, tipo, para ela realmente preferiu retirar. E é o que acontece muito. Já teve paciente de eu dizer, ó, vou colocar um pão no café da manhã. A paciente dizer, não, eu sei que eu não consigo comer apenas um pão, então não Ah, coloque. Eu digo, tudo uhum, bem. Porque, na verdade, eu tenho que tratar cada paciente como ele quer ser tratado, não como eu quero ser tratada. sim. Porque ele é Respeitando as único. individualidades, né? Porque ele é único. Então, assim, quando se tem uma proibição, é pior. Uhum, Então, eu deixo eles bem à vontade, ó, mas eu incentivo eles a fazer. Tipo, a gente pode fazer pizza em casa, né? A gente pode uhum, fazer um hambúrguer em casa. Então, do lugar de estar pedindo, tenta fazer. Eu dou a uhum. receita, tudinho. Então, assim, tem dado super certo, né? Ai, que maravilha. Eu tive uma paciente que foi de um grupo de emagrecimento que eu fiz.
E ela estava muito, muito para baixo. Eu acho que ela já estava com o princípio de depressão. Tanto é que na sim. primeira consulta, que ela era daqui de Recife, como aí na primeira consulta, que ia ser presencial, ela ligou para mim e disse: Ó, eu quero que seja online a primeira consulta, porque eu não estou com vontade de sair de casa. Ah, tá, Olha tudo só. bem. Uhum. Conversei com ela, fiz lá tudinho, tá? E quando foi na segunda consulta, eu disse: Ó, agora encaminhei ela para o endocrinologista, porque ela estava com resistência à insulina. Uhum. Então, quando ela veio para mim na segunda consulta presencial, ela tinha perdido já 4 quilos em 30 dias. Olha só. E foi uma dieta qualitativa, assim, ó, você tem que comer isso, 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 sem precisar pesar. Porque essa questão Uhum. da pesagem dos alimentos também não é todo mundo que tem paciência, vamos dizer assim, porque Uhum. realmente tem que ter muita disciplina. Então, uma dieta qualitativa também tem muito resultado, né? Porque a gente está trabalhando com a Uhum. qualidade dos alimentos. Sim. Então, assim, ela estava outra pessoa, né? Ela foi para Que bom, hein? endocrinologista, até a endocrinologista elogiou, né? Nunca tinha Olha visto ela, aí. tinha visto na primeira consulta, disse: você está muito bem. Que E assim, bom, o que hein? eu achei legal dela foi que ela foi para a endócrino passou o glifage para insulina, e ela Uhum. disse para mim: Janaína, eu não vou tomar, eu vou esperar pelo menos 3 meses, final do ano, eu repito os exames, se realmente minha insulina não baixar, aí sim eu entro na medicação. Porque também tem a Uhum. questão genética, né? No Sim. caso dela tem a questão genética. E assim, eu fiquei muito feliz, né? Porque assim, ela está confiando muito no meu trabalho. Né? Então, Sim. assim, a gente, como profissional, a gente fica feliz, né? Porque realmente, a partir do momento que você entra no medicamento, porque assim, o medicamento ele vai estar tratando o problema, mas qual é a causa desse problema? Exatamente. É isso que eu Então, a falo, gente assim. tem que tratar a causa também. Então, o papel da Sim. gente nutricionista é tratar a causa do problema, para não Uhum. precisar remediar. Sim, e esse trabalho que você faz, né, com a, você falou a dieta qualitativa, né, que não é muito restritiva, que não impõe necessidade de pesar os alimentos, eu acho assim Isso. muito, muito interessante e eu acho que todas as pessoas deveriam procurar nutricionistas dessa linha. Por quê? Aí eu já vou entrar na parte psicológica, porque quando você tem que ficar pesando o alimento, quando você tem que ficar muito rígido nas regras, o que que pode acontecer? Você desenvolver pensamentos obsessivos com a comida, você ficar extremamente assim transtornado, preocupado com cada grama a mais. E a gente sabe que o nosso corpo é complexo, essa equação ela não é tão simples assim, não é só quanto você come, quanto você gasta, né? São uma série de Isso. mecanismos de compensação, tem a questão intestinal que você falou no início, que eu acho assim, as pessoas não sabem, né, como é grande essa complexidade e acabam cometendo erros indo para essas dietas malucas ou para querer emagrecer Exatamente. para o verão ou para o carnaval ou para entrar no biquíni e aí É o que eu acaba digo. piorando o resultado, né? É o que eu digo, a gente tem que pensar a longo prazo, a gente não tem que pensar a curto prazo, né? Assim, Uhum, dezembro está chegando, eu quero perder 5 quilos. Esses 5 quilos que tu ganhou, tu ganhou em um mês, uhum, né? Então, assim, por que não perder 5 quilos a longo prazo? E às vezes eu digo para meus pacientes, ó, eu prefiro que você chegue para mim no dia da consulta e diga assim: Janaína, eu estou fazendo cocô todos os dias. E o meu cocô ele não está limpando o papel. Para mim, isso é muito melhor do que eu chegar na balança e ver que uhum, ele perdeu 2, 3 quilos. Porque assim, uhum, quando o intestino começa a funcionar, a casa começa a funcionar também. Porque a gente pode fazer o uhum. que for. Se o intestino não estiver legal, não adianta. Não adianta. Entendi. Né? E essa questão da pesagem dos alimentos, realmente, de primeiro momento, a gente tem que trabalhar, principalmente para quem nunca foi um nutricionista. Uhum, Realmente tem que trabalhar com essa questão da qualidade, mudar, né? Mudar a composição alimentar. Porque uma pessoa que comia 5 pães, eu não posso tirar o pão, vou tentar diminuir. Ó, vamos comer sim. 2. Uma pessoa que vive tomando 2 litros de refrigerante, eu não vou tirar, vou diminuir. Então, isso leva um tempo. Só que chega uma hora que realmente o peso não baixa mais.
Aí é quando É o realmente efeito platô, né? E aí? isso. Aí a gente tem que fazer algumas estratégias, tem que entender o porquê, né? Tem várias razões para o efeito platô. E uma grande delas é a questão da restrição. Um dos Uhum. grandes erros é esse, é a Vamos já entrando restrição, nos erros, né? Restrição. a questão da restrição alimentar. As pessoas acham que dietas restritivas vão levar ao emagrecimento, e não levam. A gente precisa, o nosso corpo, cada indivíduo, ele precisa de uma quantidade de caloria para sobreviver, né? Que Sim. isso tem uma conta, não é eu preciso de 2.000, você é de 2.000. Cada um Então, tem uma quantidade, né? Um gasto calórico. isso. Então, o que é que acontece? O organismo acaba produzindo substâncias tóxicas. E com isso Quando acaba tem uma dieta muito muito restritiva. restritivas. Então, isso acaba mexendo na parte hormonal. Olha só. E, então, aí é por isso que realmente tem essa questão do efeito platô, pode alterar o colesterol, pode vir assim, Olha acarretar que vários coisa. problemas. Né? Então, assim, é engraçado que eu tenho um paciente que chega para mim e diz, Janaína, tem muita comida. E olhe que muitas vezes esse plano alimentar não chega a 2.000 calorias. Falando em caloria, Olha né? aí. Mas o que é que acontece? É porque é comida de verdade. A saciedade é diferente, né? Então, quando a comida é de verdade, né? Então, realmente para chegar a uma caloria vai demorar e vai ter um volume de comida muito grande. Sim. Vai ter um volume feito, eu estava fazendo agora há pouco, uma paciente que ela está no efeito platô. Por Uhum. quê? Porque esse último mês, como ela mudou de emprego, estava fazendo treinamento, então ela estava fazendo 3 refeições, estava toda bagunçada a vida dela. Eu digo, ah, então Uhum. vamos. Aí conversei, fiz as estratégias para ver, pedi alguns exames de sangue, porque possa ser que tenha alguma coisa hormonal também por trás, insulina, Uhum. cortisol, então a gente vai ter que ver também, né? Uhum. Então, um dos grandes erros é essa questão da dieta restritiva. A gente tem que comer. Tem que comer para Uhum. emagrecer. Agora, quando eu digo comer, é comer comida de verdade, uma comida saudável. Né? Uhum. Então, assim, a maioria dos pacientes que chegam para mim diz, olha, a hora que eu sinto mais fome é à noite. Porque durante o Sim. dia fez muita restrição. Eu digo, tá certo, tem fome à noite, tá bom. Qual a hora que tu tem fome? 10 horas, tá. Vou botar aqui uma ceazinha para você, boto, mas eu sei que não vai comer. Dito e feito, ó, não estou comendo a ceia, não estou comendo a ceia. Não sinto fome. Eu digo, tá vendo? Vocês deixam de comer durante o dia. Então, à noite Isso. vai ter fome, claro. Uhum. E Entendeu? faz Então, aí diferença de assim, comer de manhã e de noite, porque aí eu vou falar que já teve pessoas participando da live falando assim, o que que eu faço para acabar com vontade de comer doce de noite? Essa pessoa tinha esse padrão, ela ficava o dia, não sentia fome, ocupada em casa com muita coisa, e acabava de noite ficando com vontade de comer doce, aí atacava a geladeira, colocava o damasco no leite condensado. Não que a gente não possa comer doce, né? Porque você pode, mas quando você deixa de sim. comer as coisas saudáveis e fica só focado na coisa do açúcar antes de dormir, pode ficar desequilibrado, né? Ela vai ter o pico de insulina, né? Quando está consumindo Uhum, o açúcar à noite. Na verdade, essa questão da vontade do doce se dá por vários fatores. Tem a questão do intestino, né? A uhum, questão da produção de serotonina, o cortisol pode estar elevado, que é justamente no finalzinho da tarde, o cortisol começa a cair para a gente começar a produzir melatonina, serotonina. Então, quando essa questão hormonal está tudo alterada, realmente é o horário que a maioria das pessoas sente vontade de comer doce. E também devido à grande restrição. uhum. Então, Olha mais aí, uma gente, vez primeiro falando, erro, não fazer dieta restritiva. Mas sabe o que que eu acho que é, assim, ó, tá tendo pessoas, né, que querem emagrecer. Tem gente que quer muito ver o resultado rápido no espelho. E aí acaba exatamente. tomando o chá detox, acaba fazendo essas coisas, essas dietas muito restritivas, porque se não vê o resultado no espelho, acha que não está funcionando. E é super difícil convencer essas pessoas que o resultado vai vir a longo Um grande prazo, né? problema dessas pessoas, às vezes, eles não procuram um profissional, né? E Uhum, aí, um primeiro erro é a questão da dieta da moda, né? É o uhum, primeiro erro, é o primeiro grande erro. A dieta que eu fiz para você não vai servir para Maria. Ela pode ser uhum. até parecida, mas em algum momento vai ter uma diferença. Sim. Então, você vai ser um tipo, Maria vai ser outra, João vai ser outra,
né? Se você não gosta de ovo, eu não vou colocar ovo, eu não vou lhe obrigar a comer ovo. Sim. De vez em Esse tem quando. uma individualização, né? Então, assim, então essa questão de dieta da moda, a gente vê muitas blogueiras fazendo, né? As pessoas seguem Uhum. muito. Mas a gente sabe que ali não só tem uma dieta, né? A gente sabe que tem muito tratamento Sim, estético por trás, né? sim. Tem Mas as muita pessoas não coisa. se convencem, né? Isso, infelizmente, e acabam sofrendo com isso, né? Acabam ficando frustradas, né? E assim, eu tive um paciente, um rapaz, ele chegou para mim com 3 dígitos, ele já tinha vindo de outra nutricionista, que essa nutricionista ela faz umas dietas muito restritivas. Ele disse que Hum, realmente emagreceu, ele disse, eu emagreci, perdi mais de 20 quilos, mas depois disso ele ficou com a compulsão, olha né? aí. Ele ficou com a compulsão. Então ele veio para mim, a gente conversou, fui acompanhando, acompanhando. Ele hoje ele não tem medo da comida, né? E é uma Uhum. pessoa que come de um tudo, assim, vamos falar da carne de sol ao salmão. E ele prepara os alimentos. E essa questão do preparo dos alimentos é muito Super importante. importante. Você não precisa ser masterchef, não. Basta você Uhum. ter vontade, ter Uhum. habilidade, ter a curiosidade, na verdade. Né? E Sim. assim, mudar a cara dos alimentos, eu também digo que é muito importante, porque tem pessoas que não gostam de legumes cozidos, e você não é obrigado a Uhum. gostar de legumes cozidos. Então, que tal a gente botar no forno esse legume? Fica diferente, né? Que tal botar no forno, junto com o peixe? Ah, eu não gosto de couve-flor. Eu também não gosto, mas eu faço ele gratinado com queijo, eu faço ele refogado com repolho, com Uhum. cebola. Então, assim, a questão, a gente dá o caminho das pedras, né? Porque Uhum. não adianta a gente dar um monte de receita e a gente sabe que o paciente não vai fazer, Sim. porque toma tempo, né? Mas é importante você ter essa curiosidade de mudar a cara dos alimentos, entendeu? Sim. Então, aí É, eu sempre digo recomenda isso. isso. Aí eu digo, olha, se você quiser alguma coisa diferente, me peça, né? E para a gente poder dizer que não gosta de um alimento de verdade, a gente tem que provar ele 10 vezes, de 10 maneiras diferentes. Sim. Tipo, a banana, a cartola, bolo de banana, banana com cacau, banana com aveia. Se, Uhum. se realmente eu não gostar de nenhum preparo desse, realmente eu posso dizer que eu não gosto. Eu não gosto da banana, mas eu como bolo de banana. Sim. Então eu como de alguma maneira. É. Então, assim, então não adianta você dizer que não gosta de um alimento se você não tentou. Se você Nem não se tentou, arriscou a provar, né? se você não tentou mudar o preparo do alimento. Porque realmente Uhum. existe, tem a questão daquele alimento que realmente você não gosta. Pronto, a banana eu não gosto por causa da consistência da banana. A textura, né? Não me agrada, eu não gosto, né? Eu não gosto. O abacate também, eu não gosto do sabor do abacate, ele natura, mas ele como guacamole, eu adoro. Hum. Eu Uhum. adoro. Então, assim, eu sempre peço, sempre incentivo para provar. Ó. Tenta fazer esse preparo para ver se tu gosta. Para poder realmente dizer que você não gosta do alimento, você tem que provar de várias maneiras, né? Sim. É, aí eu fico tentando convencer meu filho disso, viu, Janaína? Porque eu vou te confessar que meu filho é um Qual a desespero para idade? comer fruta. Qual a 9 idade? anos. 9 anos. É a Desde idade. bebezinho, lá no berçário, a nutricionista falava assim: olha, ele é seletivo. Ele só aceitava a manga, a papinha de manga, mas depois que começou com a alimentação sólida, nunca mais quis nem a manga. Aí eu consigo, com muito custo, fazer ele tomar um suco de alguma coisa. Mas ele tem, e eu acho que é por causa dessa questão da textura, né? Da textura das frutas. Ele não sei, não se adaptou. Se eu fizer salgado na panela, antes eu até tentava botar a bananinha frita na farofa e ele comia. Depois que ele começou a descobrir, aí ele parou. É um custo, viu? Mas você que está assistindo é adulto, você não é mais criança, você pode. Se é bom para sua saúde, você tem consciência disso, então experimente. Quando eu era criança, realmente eu não comia muito, eu não comia muita fruta, eu não comia legumes, eu não comia verdura, eu não comia nada disso. Uhum. E
com o passar do tempo, na verdade, eu comecei a fazer nutrição depois que eu fui para uma nutricionista e eu vi que, eu digo, poxa, através da alimentação a gente pode mudar a nossa saúde, Sim. né? Então, eu fui aos poucos, e não foi uma coisa assim, do dia para a noite. Eu digo que eu estou nesse processo já tem 10 anos. Olha aí. E tem alimentos que eu não gosto. Realmente, a gente não é obrigado a gostar de A tudo. gostar de tudo, de Não é, fato. ninguém é obrigado. Eu acho engraçado quando os pacientes chegam, principalmente adolescente. Ela não gosta de nada. Eu digo, não, de alguma coisa ela gosta. Sim. E a gente vai conversando. Quando vê, ó, tá, eu como abobrinha, eu gosto de macarrão de abobrinha com cenoura. Então, se você já gosta dele feito macarrão, que tal tentar uma pizza ou uma lasanha de abobrinha? Sim. Já tentar mudar o preparo. Então, assim, Já fica alguma tudo coisa melhor. gosta. Então, assim, como eu sempre digo, eu digo, o básico funciona. Não gosta de nada, come arroz com feijão. Agora vamos ter cuidado com esse preparo. Né? Sempre incentivo a provar frutas. Né? A gente tem uma seletividade Uhum. tão grande de frutas. Né? Então, assim, tenta provar, compra uma para provar, uma verdura também, uma salada, tenta fazer uma salada assim com as folhas que você mais gosta. Com Aí molho tempera um diferente. molho diferente. Então, assim, o segredo da salada é também o tempero, né? O molho que você Uhum. coloca, que você prepara em casa, né? Então, sempre trabalhando essa questão da incentivação, de incentivando, né? Outro grande erro é a questão dos medicamentos, né? Que é o Uhum. milagre, né? O estágio preta, que a gente sabe que ele mexe muito com o sistema nervoso central, Uhum. né? E assim, do que adianta você tomar esse medicamento em um mês conseguir perder, sei lá, os 5 quilos que você quer, os 10 quilos, e ficar extremamente irritado. Sim. E tendo consequências futuramente, né? Sim. Podendo Naquele, desenvolver essa compulsão, por exemplo, né? Que é exatamente. super difícil de tratar. Nem todo mundo que está acima do peso, pessoal, tem compulsão alimentar. Nem todo mundo que faz dieta restritiva tem compulsão alimentar, mas todo mundo que tem compulsão alimentar passou por uma dieta restritiva lá atrás. E é uma coisa muito Exatamente. complicada de tratar, então não cometam esse erro, fujam das dietas Exatamente. restritivas, né? Infelizmente, tem algumas pessoas que ainda têm essa cultura de achar que ir ao nutricionista ou você vai passar fome Uhum, ou você vai gastar muito. Né? uhum, E para mudar essa cultura nessas sim, pessoas é bem difícil. E é o que eu digo, você só vá no profissional de nutrição se realmente você estiver preparado. Né? Porque você pode ir para o melhor, mas se você não estiver preparado para essa mudança contínua, porque assim, o processo de emagrecimento também depende muito da organização. sim, Né? Porque assim, você tem que organizar a sua salada, você tem que fazer a sua feira, né? São sim. alimentos com menos embalagem, na verdade. Então, você tem que comprar com mais frequência. Sim, são Então, tudo perecíveis. Aí eu acho que a gente já está começando a falar, talvez, aí do segundo erro, né? De quem busca emagrecimento. Talvez não se organizar. isso é um dos grandes erros. Né? Os 5 erros, assim, na verdade, eu tenho aqui são 10 erros, né? Mas, assim, os 5 principais é esse que eu falei de dieta da moda. A questão Uhum. do medicamento, né, que as pessoas usam Para emagrecer. para inibir esse apetite, que na verdade a gente tem que entender o porquê você está tendo essa. Será que é fome mesmo que você tem? Você está com medo da comida? Porque assim, eu vejo muitas pessoas com medo da comida, tendo medo de comer. Medo de Sim, comer arroz e feijão. E eu acho engraçado, eu digo, poxa, tu vai deixar de comer arroz e feijão para tomar um shake, que já tem estudos que comprovam que isso faz mal para o rins, que você pode vir a ter problema renal futuramente. olha só. E as Né? Eu digo, pessoas. as pessoas, quando eu digo, e pode feijão, eu digo, gente, feijão é o básico. É o básico. É É a muito nossa. complicado, né? As pessoas estão ficando com essa relação com a comida cada vez mais complicada, com medo de comer, O ou medo de quando comer. come com culpa, achando que elas vão engordar 10 quilos do dia para a noite, ou elas ficam Exatamente. oscilando, ou comendo demais, exagerando, com gula, compulsivamente, ou com culpa, com medo.
uma coisa que devia ser tão simples, né? Que a gente vai fazer até o fim da vida, que é comer. Tá ficando Comer, uma coisa tão complicada, né? mas isso é culpa da mídia, Uhum, das redes sociais, né? sim. Se fala muito do jejum, 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 jejum. Jejum Gente, jejum, intermitente que tá na moda, né? exato. O Qual que é jejum a é sua nada. opinião sobre o jejum? Eu acho interessante, mas não é para todo mundo. Porque eu digo Uhum, assim: o que é um jejum? É simplesmente você deixar de fazer aquela refeição que geralmente é do café da manhã, que isso e vai diminuir caloria. Tipo, eu tenho uhum, que consumir 2.000 calorias e vamos supor que o meu café da manhã tinha 300 calorias. Mas eu posso distribuir isso no decorrer do dia. Agora, realmente, existem pessoas que. E outra coisa que as pessoas têm em mente é assim: eu me acordei, eu tenho que tomar café, mesmo sem estar com fome. Eu digo, sim, gente, vocês têm que comer quando vocês têm fome, vocês têm que conhecer o corpo de vocês. Então, assim, existe realmente exatamente. muitas pessoas que não têm fome ao acordar. Eu mesma não tenho. Meu Às vezes marido eu, também não tem fome quando ele acorda. às vezes eu venho tomar café 9 horas, às vezes eu estou fazendo uma coisa quando eu vejo já é hora do almoço. Uhum, Mas quem está no processo de emagrecimento, principalmente obeso, tem que fazer tudo bem direitinho. Né? Eu fiquei no efeito platô, vamos dizer assim, porque realmente eu não consigo mais fazer o café da manhã. Uma coisa, outra, uma coisa, outra. Quando eu vejo, já passou. E eu não uhum, tenho fome. Então, assim, o jejum intermitente, ele é interessante, né? Para algumas patologias. Tem gente que realmente se concentra melhor pela manhã quando está de estômago vazio, uhum. né? Mas tem que ter muito cuidado, né? Se você é uma pessoa que tem a tendência a ter uma compulsão alimentar, então nem faça. Nem Sim, faça, não adianta. Mas eu sempre digo, conheçam o seu corpo, comam apenas quando tiver fome. Porque você tem que saber o exatamente. horário que você sente fome. Mas eu me acordo cedo e vou trabalhar. Leva para o trabalho. Aí é Uhum, quando entra a questão da organização. uhum, Leva para o trabalho, aí é quando eu tenho que ver o que qual a melhor logística para ele. uhum. Entendeu? Eu digo, tem gente que consome de boa, crepioca, tapioca, fria, leva assim para. Aí eu pergunto se lá tem copa, se tem micro-ondas, se tem freezer, né, se tem um frigobar para guardar as coisas, justamente para tentar para facilitar a vida dele, Sim. entendeu? Tem que ter essa Ah, organização até para poder tem que ter. respeitar o corpo quando está com fome. Porque se a pessoa não vou comer agora e depois que vou ficar com fome, fica com medo de ficar com fome também, né? A importância do lanche entre as principais refeições é justamente essa: é você não chegar na refeição principal, o almoço Uhum, e jantar, com muita fome, né? Que uhum. você, primeiro, você não vai conseguir mastigar direito, porque você vai estar com muita fome, você vai engolir, né? Então não vai dar tempo de da mensagem chegar lá no cérebro e dizer, eu estou comendo, estou ficando satisfeita. Quando for por meia hora, 1 hora depois, você vai estar morrendo de fome. Então, a Sim, mastigação é extremamente importante no processo de emagrecimento, isso. Mas né? também não é ficar mastigando, eu tenho que mastigar 30 vezes e ficar. É mastigar concentrado no que está comendo, É, conectado com o alimento, você tem né? que ter pelo menos de 15 a 20 minutos para aquela refeição, né? Mas realmente tem pessoas Uhum, que demoram muito, mas assim, a mastigação é extremamente importante, muito uhum. importante, entendeu? Para E dar essa assim, sensação de saciedade também, né? isso, né? Porque a gente produz um hormônio, né? E é para dar tempo dessa mensagem chegar no cérebro também, Uhum, sim. entendeu? E assim, outro grande erro, né? Que é a questão dos diuréticos, né? E de laxante, uso de laxante, Uhum, né? Então, qual o melhor diurético que existe? Água, chá. sim, Não, mas tem gente que toma realmente um medicamento, né? Os diuréticos. E esse faz muito mal, né? Eu sim. já tomei um período, para mim, que quem passou foi a minha ginecologista, porque eu retenho muito líquido no período pré-menstrual, Uhum. mas dá uma sede, Tomando o diurético da sede, né? deu uma fome. Eu digo, doido Olha que aí. toma isso. O efeito Aí é contrário. deixando. Então, fora que o uso de diurético e de laxante, ele vai acabar dificultando a absorção dos nutrientes. Porque quando você Uhum, toma um laxante, você está simplesmente machucando o seu intestino. uhum.
De Então, fato. não adianta, não adianta. Eu tenho muitas pacientes que... Teve uma que foi de São Paulo também, atendimento online. Ah, eu só vou no banheiro com uso de laxante. Eu digo, pois joga esses laxantes fora, que você não vai precisar fazer mais uso dele. Fiz, organizei tudinho, que estava realmente faltando fibra. Com uma semana depois, ela diz, olha, eu estou indo todos os dias, sem o uso do Olha só, laxante. que maravilha, Entendeu? hein? Então, as pessoas querem muita facilidade, Sim. né? E é super importante esse trabalho. Eu conheço pessoas que não ficam sem um remédio mesmo, o laxante, que eu acho que já está há tantos anos aí também. Eu queria até saber a sua opinião. Mesmo se a pessoa, sei lá, está 30 anos usando o Mectol D, você acha que até nesses casos é possível que ela consiga, com a Sim, alimentação, parar de sim. tomar? Porque, veja só, realmente tem a pessoa que tem a constipação crônica, acontece, Uhum, mas que com estratégias a gente consegue melhorar, né? Realmente existe. E existe o intestino preguiçoso, que na verdade está precisando de quê? De fibra, de água. uhum, Então a gente não vai saber se essa pessoa realmente tem um intestino preguiçoso ou se realmente ela tem uma constipação crônica. uhum. Porque tá tanto tempo usando laxante, então ela não conhece o corpo dela, não sabe. É. E Ah, o assim, intestino já até esqueceu como é que funciona, né? exatamente, eu acho que ela não sabe nem assim aqueles movimentos peristálticos. E o estresse, né? Existem algumas pessoas que quando se estressa já mexe no intestino. Uhum, Ou ela trava ou ela solta de vez. sim, Então, a questão do estresse. No mundo que a gente vive hoje, ninguém consegue viver zen, né? sim. Não É tem muito como. difícil, né? Mas aí ela precisa realmente fazer, é igual ao omeprazol, né? Tem pessoas que fazem o uso contínuo e para ela fazer o desmame, ela tem que ser acompanhada por um médico, né? Uhum, Não é do dia para a noite, por mais que ela esteja tomando por conta própria. E, então, essa uhum, questão do uso do laxante de uso contínuo há anos é interessante. Realmente, ela vê com gastro, porque realmente o intestino dela vai estar super ferrado, e junto com o uhum. nutricionista para a gente poder realmente tratar dele, né? Porque assim, o intestino ele tem uma barreira e aquela barreira está toda, vamos dizer assim, inflamada. Então a Sim, gente precisa tratar dela, né? Com algumas estratégias, com recuperar, né? Esse tecido exatamente. E intestinal. não é de dia para a noite, Leva né? tempo, Então né? leva muito Vou tempo. aproveitar, Janaína, para fazer uma pergunta de algumas pessoas que colocaram na caixinha de perguntas, né? Teve uma pessoa que diz que está em transição para o veganismo e está perdendo muita massa muscular. E ela queria entender por quê. E aí é uma questão também, assim, tem muitas pessoas hoje em dia, até que por motivos éticos, né, valores e tal, ideais, mudam a alimentação, partem para o veganismo, por exemplo. E essa questão de mudar a alimentação desse jeito para manter o equilíbrio deve ser uma coisa delicada, né? O que que você poderia sugerir no caso dela, que está perdendo massa porque ela está fazendo essa transição para o veganismo? Na verdade, a gente tem que saber. Primeira coisa é porque ela deixou de comer a proteína animal, né? Que é a Uhum, maior, nossa maior fonte de proteína. Outra coisa é a gente saber como é que está o treino dela, se ela treina. Porque para você ganhar massa muscular, você tem que ter uma alimentação equilibrada, um sono de qualidade, intestino e tem que treinar. Né? Você não uhum, consegue ganhar massa muscular deitado em casa. Não uhum. adianta. Então, realmente tem que ver como é que está a questão do treino, se ela treina, se ela faz musculação, né? Porque tem muitas pessoas que fazem muito cardio, correm muito e realmente perdem Sim, muita massa magra, né? Então, mas tem pessoas que gostam, né? Tem pessoas que gostam de ser assim, não quer ter o músculo, mas é tão difícil a gente ganhar músculo, principalmente quando se passa dos 20, 25 e vai aumentando, uhum. né? É, vai ficando cada vez mais difícil, né? Então, assim, eu acho que a pessoa que quer partir para o veganismo, né, eu respeito, eu acho interessante, eu acho que a tendência é essa, a gente diminuir cada vez mais o consumo de carne. Agora, eu acho interessante quando é uma coisa natural, Uhum. que parte você, eu mesma hoje meu consumo de carne está muito baixo. E carne eu falo também do próprio frango,
né? Não sei se é porque sim, eu estou fazendo preparo e eu fico enjoada, mas a carne eu já não consumo como antigamente, né? Mas as pessoas que estão querendo fazer essa transição, é extremamente importante procurar um nutricionista, porque a sim. gente vai te orientar em questão das proteínas vegetais, né? Tem a questão da B12, que tua B12 provavelmente também vai baixar. Uhum, Então, quem quer mudar esse estilo de vida, procura um nutricionista para te orientar, para não ter tanto prejuízo, que seja uma coisa sim. gradativa, entendeu? Uhum. Sim. Outra pessoa perguntou também se comer carboidrato de noite engorda, né? Muita gente chega perguntando, comer carboidrato de noite engorda, né? Acho que O há um carbo, tempo a caloria do carboidrato é diferente da manhã, é, pois é a mesma, né? A mesma é a caloria que tem o pão mesma. da manhã tem o pão da noite. Exatamente. De Então, onde que não, vai. surgiu esse mito aí de que comer carboidrato à noite engorda? Qual que é a sua hipótese sobre isso? Realmente, eu não sei, né? São coisas da moda, né? Tem época que, na verdade, primeira coisa, o carboidrato bom. Quando eu falo carboidrato, eu estou falando inhame, macaxeira, o carboidrato que tem no feijão, o carboidrato que tem nas frutas, que tem nas verduras. Esse carboidrato, a gente precisa dele, porque ele é nossa fonte de energia. E o carboidrato, ele também ajuda muito na questão da imunidade, né? Porque quando Uhum. as pessoas falam em carboidrato, muitas pessoas pensam logo no pão, pensar na bolacha, no biscoito, na goma da Sim, tapioca, né? Que a goma da tapioca, ele é um carboidrato simples, porém, tem algumas estratégias que a gente faz para ele não ter o pico de insulina, né? Porque o pico de hum, insulina do carboidrato simples, que é do pão, da goma da tapioca, que é o do próprio cuscuz, da fubá, quando você faz esse consumo desses carboidratos simples, uma hora, mais ou menos uma hora depois, você tem um pico de insulina. Então você já sim, sente fome de novo. Você sente fome mais rápido. Então tem algumas sim. estratégias que a gente faz para diminuir isso. Então, assim, o carboidrato sempre tem que estar acompanhado de ou de uma proteína ou de uma gordura boa. Né? Então, o Entendi. carboidrato da noite vai depender do qual carboidrato você está consumindo e como é que foi a sua alimentação o dia todo. Do que Não está tem acompanhando isso, esse carboidrato, né? não tem isso. Carboidrato à noite aqui no Nordeste, aqui é inhame, é macaxeira, é batata doce, é cuscuz, né? E são carboidratos bons, fonte de fibra, né? Para algumas pessoas ele é um pré-treino. Agora sim, a gente não precisa, porque teve uma época aqui, não sei aí em Minas, teve uma época não, ainda algumas pessoas acham que para hipertrofiar é só comer batata doce com frango. É, Não dá uma tem isso mesmo, variada no né? cardápio, entendeu? Mas, na verdade, o que acontece são alimentos de fácil preparação. É só você descascar. A batata doce tem descasca, né? Você bota na água e espera cozinhar. Uhum, O inhame e a macaxeira é a mesma coisa. Então, são alimentos de fácil preparo, rico em nutrientes, rico em carboidrato. Carboidrato bom, sim. uhum. Então, o mesmo carboidrato que você come de manhã vai ter a mesma quantidade à noite. Então, pessoal, aí, ó, esse mito de que comer carboidrato de noite engorda, vamos deixar de lado. Isso depende da alimentação como um todo, do que você comeu o resto do dia e também até do carboidrato que você está comendo de noite, né? Se está Não acompanhado de é uma salada, se está acompanhado de uma isso. proteína, né? Não é uma Muito legal. refeição, não é uma refeição que vai lhe emagrecer nem lhe engordar. É o Uhum, contexto, é do seu dia a dia. Então as uhum. pessoas se preocupam muito assim, vou almoçar e bota um prato de macarrão e bota um pouquinho de salada. Então não Aí fica adianta, desequilibrado, né? né? Então assim, tem que ver como é que está o teu consumo de fibra, como é que está o teu consumo de ômega 3, como é que está teu sono, como é que está a tua prática Uhum. de atividade física. É um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores, de fato. Muito legal, Jana. Vou falar só mais uma perguntinha. Eu já até meio que antecipei a resposta, mas eu vou falar para você porque eu disse que a gente ia responder ao vivo. Foi o Augusto que perguntou se chuchu é bom para a saúde. Eu falei, olha, com certeza é, mas vou deixar a Nutri responder para O você. chuchu, tem gente que gosta,
Eu acho sem graça, mas assim, é uma verdura, vem da terra, então sim, tem benefício, é bom. Feito Uhum. a cenoura, feito a batata, feito a abobrinha, feito a berinjela, Como entendeu? todos os outros legumes, né? São super Exatamente, bem-vindos para a saúde. E, Jana, exatamente. você disse, você estava mencionando o seu grupo, né? Eu queria, assim, aproveitar esses minutos finais para você divulgar, se você tem intenção de lançar algum outro grupo, que dica você dá para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, como elas podem saber, né? Se você estiver formando um outro grupo, como elas podem procurar mais informação a respeito disso. Isso. Primeiro, eu faço atendimento online, né? Você Uhum, que é de Minas, São Paulo, Rio, eu faço atendimento online. E sim, se tem um grande resultado, né? As pacientes que eu atendo de outro estado têm excelentes resultados, né? Você tem que querer, primeiro de tudo. Quando a gente não sim. quer, a gente arranja desculpa para tudo, Quem né? quer dá um E, jeito, quem não quer dá uma exatamente. desculpa, né? E logo no início de agosto, eu fiz um grupo de 15 dias de reeducação alimentar e emagrecimento saudável. Foi um grupo bem interessante. Tanto é que esse primeiro grupo foi gratuito, né? Eu queria Uhum, ajudar algumas pessoas nessa pandemia, né? E muitas delas se tornaram minhas pacientes, as que são aqui de Recife e que foram de outro sim. estado também. Então, eu estou Uhum, pensando realmente em montar outro grupo dessa mesma interação de reeducação alimentar, porque a base começa com a reeducação, né? Tem pessoas que não sabem comer, então a gente tem que reeducar primeiro, né? Só que uhum, seria um grupo de 30 dias, iria ter o atendimento personalizado, você iria ter a sua dieta, o seu plano alimentar individualizado, mas a gente ia ter um uhum, grupo de WhatsApp para ter uma interação, né? uhum. E só que é uma coisa que eu ainda estou estudando, estou procurando tempo, na verdade, para organizar, Para né? organizar, né? Porque tudo isso toma tempo, né? Sim, Mas se realmente vir a ter esse grupo, né? Você já foi convidado, eu já lhe chamei, né? sim. E aquelas pessoas que têm interesse no atendimento online, que querem realmente mudar o estilo de vida, pode me procurar, pode falar comigo, Muito que a legal. gente faz um trabalho bem legal. Eu garanto a É, você que você vai mudar o seu pensamento em relação à nutrição, sobre alguns alimentos, que sim, a gente consegue mudar muita coisa com a alimentação. de fato. Bom, gente, olha só, eu queria reforçar até essa importância de procurar um grupo, né? Tem estudos que mostram que grupos online, eles são tão efetivos Isso, quanto um grupo presencial, né? E a gente está nessa situação de pandemia, até tem outro motivo também, porque o atendimento individualizado, às vezes, ele é mais caro, nem todo mundo pode pagar. Então, quando tem um grupo assim, acaba que o preço fica mais acessível. E aí, já antecipando para vocês, né, que também estamos fazendo essa parceria, eu vou lançar também um grupo, um curso, um treinamento online com uma comunidade. Então, quem tiver interesse, fica de olho aí nos anúncios que eu vou mandar, entra no grupo do Telegram, porque eu vou colocar todas as informações lá, como que vai funcionar direitinho. Semana que vem, na quarta-feira, vai ter uma live extra especial sobre isso. Então, recomendo que vocês assistam. E também acompanhe a Janaína, que ela é super competente. Olha, eu dou todo o meu aval. Quem estiver assistindo esse vídeo de hoje, vai lá na conta dela, siga, porque ela é uma pessoa competente e com certeza com ela você não vai cometer erros que eu já cometi, cair em armadilhas que eu já caí, de fazer dietas restritivas demais, de passar mal e o resultado não ser bom. Ainda bem que eu não desenvolvi compulsão alimentar, viu? Mas sempre um risco, a gente nunca sabe como cada pessoa vai reagir, né? exatamente. Eu digo que paciente meu não pode ter fome. Eu não quero paciente meu sentindo fome, tanto é que eu sempre pergunto, como é que tá? Tá sentindo fome? Ah, tô sentindo fome depois do almoço, continuo com fome. Aí eu vou, então aumenta, até realmente ele se sentir pleno. Ele tem que se sentir pleno naquela refeição, né? Porque não é normal você bater um prato de arroz com feijão e meia hora depois estar com Tá fome. com fome, tem alguma coisa errada aí, Tem né? que realmente, tem que ver, né? Mas assim, graças a Deus, a maioria dos meus pacientes assim está tendo uma boa resposta, né? Está mudando o pensamento, estão sendo felizes, né? Estão comendo o que querem, estão tendo vida social, que é o mais Uhum. importante, que a maioria das pessoas tem filho, né? Então vai para aniversário, vai para festa. Então, é isso. Realmente, quem quer mudar, né? Ter uma mudança de estilo de vida sem restrição,
pode me procurar que eu vou ajudar. Maravilha, não, acho que é isso que importa, viu? Porque quando a gente fala de comida, né, a gente está falando de uma parte tão importante da vida da gente, né? Que dá prazer sim, essa história de que eu vou Isso. comer para alimentar só o corpo. Tudo bem, a gente tem que cuidar Não. do corpo, mas a gente gosta, a gente sente prazer com os alimentos, Tem alimentos conforta que a têm nossa uma alma memória também, né? afetiva, né? Tem a memória Sim. afetiva, tem o social, né? Então a pessoa diz que está de dieta e não vai para uma festa, não vai para um happy hour com os amigos porque não consegue se controlar, Olha que tristeza, né? Quem que né? consegue viver assim muito tempo? Não, Ninguém. de jeito nenhum. Poxa, Jana, queria muito agradecer sua presença aqui. Queria também convidar todo mundo para quem então puder assistir. Eu vou deixar um link, um post avisando que esse vídeo vai ficar disponível no YouTube. Então vocês podem assistir, mas corre, não demora, porque ele fica lá ali um tempo, mas não é para sempre não. Então corre lá e assiste todas as dicas. Eu vou deixar o post aqui e também divulga para os amigos, tá bom? Mais uma vez, muito Quem tiver alguma dúvida pode ir lá no meu Instagram que eu irei responder com o maior prazer, viu?